Quero ler de novo o versículo de número 9, diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Eu gosto da tradução que diz assim: porque ele mesmo sendo Deus, ele já era Deus, não achou que o fato de ser Deus era algo a qual ele deveria apegar-se, mas ele já estava sentado no trono de Deus, já era Deus. Ele poderia olhar para o estado da humanidade e dizer: sinto muito, não foi assim que eu planejei para vocês, vocês bagunçaram tudo por causa do pecado. O Senhor não assistiu à derrocada da humanidade de maneira passiva, ele era Deus. Mas o escritor disse: ele mesmo sendo Deus, não achou que o fato de ser Deus era algo a qual ele deveria apegar-se, mas ele humilhou-se a si mesmo. Na tradução original, em grego diz: ele aniquilou-se, autodestruiu-se a si mesmo, até virar um pequeno fragmento que caberia no ser humano, e ele viria a ser homem, e achando na forma de homem, não estava satisfeito, ele desceu mais ainda, até a forma de servo, e descendo a forma de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. No mesmo texto, só que do versículo 5 até o 11, numa outra versão, que diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição humana, tornando-se ser humano. E depois disso permaneceu humano, até se tornar escravo. E foi esta a sua hora da humilhação. Hora da humilhação. Hora da humilhação, guarde isso. Essa foi a hora da humilhação de Jesus. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima de todos, para que todos os seres criados, no céu e na terra, até aqueles mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo, e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Como é que Jesus conquistou o seu grande nome? Humilhando-se. E o mais interessante é que Satanás, o anjo que ele colocou aqui nessa terra, como regente aqui nessa terra, Lúcifer, ele tentou conquistar um nome que se sobressaísse ao nome dos outros seres criados. Ele tentou conquistar esse nome, exaltando-se. Isaías capítulo 10, a partir do versículo 10, diz: Satanás disse: eu subirei acima das mais altas estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono na banda do norte da congregação, e serei semelhante ao Altíssimo, serei igual a Deus. Veja como Satanás busca um grande nome, galgando espaços que o elevem, que o deixem grande. Se você ver os treinadores, os coaches, alguns pregadores falando, eles dirão: nunca aceite menos do que você representa, do que você é. Então há uma lição, que para ser alguém nessa vida é necessário que você se exalte, você esteja acima, que você se sobressaia. Não é assim que somos ensinados? Olha, não se abaixe demais, olha, não deixe que outro passe à sua frente, olha, sabe esses tipos de coisas que nos levam a viver uma vida presunçosa, que nos faz levar uma vida orgulhosa, prepotente, às vezes arrogante. Esse é o pensamento do mundo. Quando Jesus desceu a essa terra, ele ganhou um nome,
acima de todo nome. E como é que ele consegue esse nome? O que é que Jesus fez para conseguir esse nome? Ele curou pessoas? Não foi porque ele curou pessoas que ele conseguiu esse nome. Não foi porque ele ressuscitou mortos que ele conseguiu esse grande nome. Não foi porque ele veio morrer na cruz do Calvário por mim e por você que ele conseguiu esse nome. Sabe como Jesus consegue esse nome? Porque ele se humilhou. O texto de Paulo vem dizendo que ele mesmo sendo Deus, não achou que o fato de ser Deus era algo a qual ele deveria apegar-se, mas ele despojou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de homem, achando na forma de homem, humilhou-se até a forma de servo, e na forma de servo humilhou-se até a morte de cruz. Aí o texto diz, por isso que? Essa descida da escada da humilhação, por causa dessa descida, Deus o exaltou soberanamente, dando a ele o nome que é sobre todo nome. Aplauda o nome poderoso do Senhor. Ele recebeu um grande nome, porque ele humilhou-se até a morte de cruz. Seja bendito o nome do Senhor. Nunca reclame dos momentos e oportunidades que Deus proporciona para mim e para você ser humilhado. Poucos de nós entendemos a lição da humilhação. A lição da humilhação. A lição da exaltação, a Bíblia diz que aos exaltados Deus o abate, mas humilhados Deus exalta. Então, se você quer ter um sucesso na sua vida, saiba entender de maneira categórica que você terá que, ao longo da sua jornada, alimentar-se desse prato indigesto chamado humilhação. O que é humilhação, pastor? As pessoas desdenharão de quem você é, desdenharão da sua capacidade, diminuirão você. As pessoas tratarão você com menoscabo, com desprezo, dirão, você não vai a lugar nenhum, quem é você? Esses tipos de palavras que te chateiam profundamente, você chega em casa e diz para o seu marido, para a sua esposa, me humilharam tanto. Deveriam ser celebrados interiormente, claro que dói, claro que machuca, mas deveriam em espírito ser celebrados como, algo bom de Deus a caminho. Amém? Recebe essa palavra? Davi está fugindo. Perdeu o trono. O Absalão, seu filho, tomou o trono temporariamente, e Davi pega uns poucos homens e começa a fugir. Um remanescente da casa de Saul, lá atrás, que estava guardando rancores e ódios de Davi aquele tempo todo, pegou um cavalo, está na Bíblia, e o Davi está indo aqui por essa estrada, e o cara pega um cavalo e vai por uma outra estrada lateral, tipo por uma marginalzinha assim do lado, e ele vai com o cavalo gritando, foge, filho de Belial. Veja, Davi, o rei, está sendo chamado de filho de Belial. E Davi com alguns soldados assim, fugindo, de fato ele estava fugindo. E o cara, aproveitando que Davi estava em baixa, montou num cavalo naquela manhã, disposto a tripudiá-lo, a humilhá-lo. E ele sai com o cavalo, e a Bíblia diz que ele ia levantando poeira. A Bíblia diz, o cavalo ia levantando poeira, ele ia lá na frente, lá um cavalo de pau, um cavalo mesmo. E levantava poeira. E gritava, filho de Belial, você merece. Você usurpou o trono de Saul. Você desgraçou a nossa família. Você está pagando. Agora o seu filho está fazendo com você o que você fez com o meu parente Saul. Um dos servos de Davi que estava de lado, um dos filhos de Zeruia, colocou a mão na espada e disse para Davi, eu vou citar exatamente como diz a palavra, Davi, dê-me uma ordem, uma permissão, e eu tiro a cabeça desse cara do pescoço. Eu arranco a cabeça desse cara. Davi olhou para o seu servo e disse assim, que tenho eu com vocês, filhos de Zeruia? E aí Davi nos dá uma lição. Gente, essa lição é tão poderosa. Davi nos dá uma lição tremenda. Davi diz assim,
deixe Ele me humilhar. Deixe Ele me humilhar, porque quem sabe, enquanto Ele me humilha, Deus veja isso do céu e tenha dó de mim e me tire dessa. Quem sabe no momento em que eu estiver sendo humilhado, Deus olhe para mim e me tire dessa situação. Se você conhece o texto bíblico, você sabe que dali a 15 dias Davi passa pelo mesmo lugar, mas agora ele é o rei de Israel de novo. Os inimigos foram destruídos e Deus trouxe Davi de volta. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Como é que Jesus consegue esse grande nome? Ele consegue esse grande nome porque ele faz o inverso do que a maioria das pessoas fazem. Quando alguma situação passar diante de você, seja em qual área da vida for, ministério, igreja, família, marido, esposa, entenda que essas palavras doídas que te machucam profundamente, quanto mais essas palavras te machucam, mais você espiritualmente, depois de ouvir essa palavra, saboreie essas palavras dizendo: se tem humilhação no cardápio da minha existência, é porque logo, logo tem exaltação de Deus para a minha vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus para a sua vida. Foi assim que Jesus conquistou o seu grande nome. Jesus conquistou esse grande nome, sendo humilhado por cada um de nós. Olhe para mim, sabe o que é o Filho de Deus? O Filho de Deus! Chega um comedor de arroz e feijão e dá um tapa na cara dele, cospe nele, veda os seus olhos, bate na cara dele e diz: agora profetiza quem foi que te traiu, quem foi que te bateu. Jesus suportou tudo isso. Jesus estava sozinho, pastor? Não. Jesus falou o nível de autoridade que estava sob o seu comando. Aliás, quando foram prender Jesus no Getsemane, foram 16 soldados prender Jesus no Getsemane. Quando eles chegam diante de Jesus no Getsemane, é escuro, eles vêm com tochas e pergunta: quem é Jesus? E aí Jesus diz as seguintes palavras: sou eu. O que aconteceu quando Jesus disse sou eu? Alguém lembra? Todos os 16 caíram por terra, com as espadas. Só no poder da palavra de Jesus dizendo sou eu. Será que tinha poder Jesus? Será que ele tinha poder? Aí aqueles homens levantam de novo, está lá no texto de Marcos, está lá no texto de Lucas, leia em casa. Aí eles levantam de novo, eu acho que se arrumando as espadas. E aí Jesus pega as próprias mãos e se entrega para cumprir o que ele havia dito: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Deus está nos chamando para viver um outro nível na nossa vida. E esse outro nível que Deus está nos chamando para viver, vai ter no cardápio da nossa existência a humilhação. Pessoas desdenhando de você, tratando com menoscabo, desprezo, quem ele pensa que é, quem ela pensa que é, não aguenta com nada, não tem capacidade nenhuma. E você ouvindo todas essas palavras e tendo que comer, não desce gostoso, como o contrafilé que eu comi na casa do Renato hoje. Não desce gostoso como aquele feijão tropeiro que eu comi da nossa irmã Dilene. Não, desce amargo. Não desce redondo, desce quadrado, desce arranhando. Pessoas te tratando mal, com desprezo, com menoscabo. Mas se você quiser receber algo que Deus tem para a tua vida, é isso que inevitavelmente terá no nosso cardápio.
Pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: ainda queres que eu te exalte? Ainda queres viver o melhor de Deus para a sua vida? Eu vou dizer algumas palavras que são proféticas aqui, ok? Dá uma vírgula aqui, pregação, a partir dessa vírgula profética. Você só poderá chegar a lugares altos com o Senhor se você tiver estômago espiritual para suportar esse tipo de alimento no seu prato. Quanto maior a altura que Deus vai te colocar, maior o nível de humilhação que você terá que passar. De você ouvir de pessoas que te amam, pessoas que estão do seu lado, desacreditando de quem você é, do teu ministério, da tua vocação, das tuas motivações, das tuas razões, dos teus sentimentos. Ainda é profético. O melhor de Deus ainda virá sobre a sua vida. Mas antes desse melhor de Deus, se prepare para uma onda, um tsunami de humilhação. Como é que você quer ser exaltado por Deus se você não aguenta que ninguém lhe fale nada ao contrário? Às vezes um conselho da parte de Deus que é contrário àquilo que você pensa, para você já é o fim do mundo. E aí nas suas orações você diz de maneira correta e com o coração cheio de vontade: Deus me use. Deus disse: eu quero, mas você não aguenta. Como não, Senhor? Eis-me aqui para ser um profeta, para falar, para cantar, para ser um sucesso, para ser uma bênção. Ele disse: sim, eu sei que isso você conseguiria fazer, mas a formação até chegar a isso passa por processos de humilhação das quais você não está disposto a viver. Muitos de nós queremos viver ou crescer sob os moldes que Satanás quis crescer, querendo ser maior do que os outros, querendo mostrar que somos mais, que sabemos mais, que somos mais teólogos, que pregamos mais, que temos um vernáculo melhor, uma palavra melhor, uma homilética mais poderosa. Bobagem. Sobre esses processos que Deus vai nos formando. Amém? Mas precisamos manter a resiliência até que Deus cumpra todo o seu ciclo, todo o seu processo. Se você estiver disposto a passar pelos vales da humilhação com o Senhor, olhe para cá. Se você estiver disposto, profético, se você estiver disposto a passar pelos vales da humilhação com Deus, quando você sair do outro lado, tem mesa preparada diante dos seus inimigos. Você recebe essa palavra? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mas antes, se eu passar no vale da sombra da morte. Hoje em dia, sabe o que a gente quer com Deus? Mesa diante dos inimigos. Você disse: tá, mas antes da mesa tem o vale. Não, o vale eu não quero. Então se não tiver vale, não tem mesa. Se não tiver vale, não tem mesa. Precisamos passar pelos vales escabrosos. O profeta Zacarias profetizou: quem és tu, ó monte grande? Zorobabel foi vocacionado por Deus para fazer algo. Zorobabel está sofrendo descaso das pessoas. Zorobabel está voltando. Olha a cena, olha a cena. Israel, 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos. Aí um dia, Daniel leva a profecia para o rei, e o rei fala: vamos libertar Israel. Escreve uma carta, Israel está livre. Israel, pode voltar. 50 mil israelitas que estão no cativeiro resolvem voltar. O rei disse: mas quando vocês voltarem lá, vocês são uma nação livre. Quem é o descendente de Davi? E aí procura lá. Aí tem um cara que é escravo. Ele é escravo até hoje. Só que ele tinha o sangue real. Ele é escravo. Aí o rei chama ele: vem cá, como é seu nome? Zorobabel. Zorobabel, a partir de agora eu consagro você a príncipe de Israel. Quando chegar lá, você vai continuar a realeza em Israel. Você é o novo rei de Israel. Aí o Zorobabel agora começa a liderar
uma viagem de volta. Essa viagem durou em torno de 6 meses, com 50 mil pessoas, 6 meses. Enquanto Zorobabel está voltando, as pessoas estão questionando Zorobabel. Como assim, Zorobabel? Esse cara era escravo comigo até a semana passada. Por que agora ele chegará em Israel e será o nosso rei? Zorobabel está naquela caminhada, ainda bem que a caminhada de Zorobabel foi do lado do profeta. Ah, coisa boa é andar do lado do profeta. E ele estava do lado do profeta. O profeta em questão era o profeta Zacarias. Zacarias está do lado de Zorobabel, dizendo: fortaleça, rapaz, Deus te chamou, fortaleça. Mas ninguém acredita em mim, ninguém acredita no meu ministério, ninguém acredita na minha realeza, ninguém acredita na minha honorabilidade, as pessoas não me respeitarão. Fica firme, fica firme, fica firme. E o profeta está ali animando. Quando estão chegando em Israel, Deus dá uma visão para o profeta Zacarias. Ele se levanta diante do arraial e diz: ei, Zorobabel, assim diz o Senhor, tu és o escolhido do Senhor. Diante de todo mundo. Aí, pô, então ele é mesmo. Aí a profecia termina dizendo: assim diz o Senhor, quem és tu, ó monte grande? Está profetizando para aquela situação de dificuldade que ele está vivendo, como se fosse um monte grande. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, monte grande, tu serás apenas uma campina. Deus vai aplanar aquilo que é montanhoso na sua frente. Recebe essa palavra profética de Deus, aqui eu encerro. Deus vai aplanar os seus caminhos, amém? Apenas acredite no Senhor. Passe pelo processo. Passe pelo processo de humilhação. Não permita que as situações de humilhação te tornem alguém arredio. Olhe para cá. Eu já cheguei nessa casa aqui para falar com pessoas que eu tinha aconselhado e a pessoa está com a cara desse tamanho para mim. E eu entrei e a pessoa nem me cumprimentou. Todo mundo me cumprimenta, vocês me tratam muito bem. Ninguém me cumprimentou. Essas pessoas não me cumprimentaram. Cheguei pela manhã e fui fazer um café. E enquanto eu fazia o café ali, foi me vindo um monte de argumento para chamar essa pessoa. Falar: vou chamar essa pessoa para conversa, vou mostrar a minha autoridade e tal. Enquanto eu estava ali remoendo dentro de mim o que eu ia fazer para me ficar melhor naquele dia, para ser um bom culto naquela manhã, o Espírito de Deus falou comigo: vai lá e abrace-os e beije-os. Acabei o café, vou ter que obedecer, porque se eu não obedecer eu não vou pregar coisa que preste hoje. Fui lá, vim, abracei, beijei. A pessoa tomou até um susto. O meu beijo e meu abraço desarmou as pessoas. Aí quando eu pensei que estava tudo bem, Deus disse: não, volta lá e traz um cafezinho para eles. Aí eu fui lá e peguei um cafezinho. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Sorriso. Na hora do café ali, já estava todo mundo feliz de novo, contando piada e falando mal do meu time. Estava tudo em paz. Não é porque você está sendo humilhado que você precisa se tornar isso que as pessoas estão fazendo contigo. Só porque estão te humilhando, você se torna arredio. Nem vou me envolver, sabe? Que eu não gosto de me envolver porque eu sei que eu vou me ferir. Talvez seja Deus tentando trabalhar no seu caráter e você ainda não entendeu. O fato de ficar afastado, arredio, não transformará a sua vida. O que transformará a sua vida é você entrar nisso que Deus está nos chamando para entrar. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.